Glória a Deus. Muito bom dia, meus queridos. Muito bom dia você que está em casa nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero ir para a palavra, e eu tenho pregado aqui no mês de janeiro uma série de palavras sobre o nosso posicionamento espiritual. E o tema da minha palavra hoje é uma continuação da semana passada, a vitória pelo sangue. A semana passada, você se lembra? Se você não assistiu, eu gostaria de pedir que você assista, porque é uma sequência importante que vai nos dando vários passos. Semana passada eu falei sobre os 3 primeiros derramamentos de sangue que nos trazem a vitória. Falamos sobre o derramamento de sangue no Getsemane, quando Jesus estava orando, e ali o seu sofrimento foi tão grande que do seu suor se transformou em gotas de sangue. O que significa isso para nós? O que aquele sangue derramado por Jesus no Getsemane traz para nós? Segundo derramamento de sangue foi quando Jesus recebeu as 39 chibatadas, que foi castigado pelo chicote de Roma, a pedido de Pilatos, que ordenou isso. O que aqueles sangue derramado traz para nós? E nós aprendemos que aquilo, ele nos abençoa e faz com que toda enfermidade saia da nossa vida, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. E o terceiro derramamento de sangue, muito importante na hora da conquista, e nós temos que utilizar isso com frequência, com sabedoria, que é o derramamento de sangue que verteu da fronte de Jesus, quando ele foi encravado na sua testa. Que foi? Não, barba eu vou falar hoje, calma, estou no terceiro. É o derramamento, está vendo como que é? O pessoal já quer dar pitaco, eu nem comecei. O terceiro derramamento ainda, estamos no terceiro, é quando ele colocam sobre ele nos dias que antecederam a sua crucificação, a coroa de espinhos. E a coroa de espinhos, que era exatamente a marca da maldição. Não sei se você se lembra, em Gênesis fala assim: por causa que você foi desobediente, Adão e Eva, falando para Adão, Deus disse: a terra produzirá espinhos e cardos. Então nós podemos entender que antes disso a terra não tinha mato. Olha que legal, o mato veio, os espinhos, os cardos, a necessidade de limpar a lavoura veio depois, como resultado da maldição. E quando então aquela expressão da maldição, que era o próprio espinho, e é mais ou menos como um galho de primavera, não sei se vocês conhecem, que tem uns espinhos grandes, lá tem uma arvorezinha que é assim, pior do que a primavera, porque os espinhos são maiores, mais duros ainda. Eu até quase que eu comprei para trazer aqui e deixar na minha sala, e quando os irmãos não quiserem obedecer, eu ponho a coroa de espinhos na cabeça deles. O que vocês acham? É uma boa, né? É uma boa. Eu gostei dessa ideia. Mas aí não consegui trazer e tal. Mas no ano que vem, quando a gente for para Israel, e esse mês de fevereiro, eu já vou lançar o nosso projeto para Israel. Alô, atenção, você que quer ir para Israel, agora é hora. Fique atento aí, porque nós vamos lançar esse projeto agora para irmos para Israel. Bom, mas não tem nada a ver com a coroa de espinhos. Hoje eu vou falar sobre o quarto derramamento de sangue, que é exatamente esse que foi falado, da barba de Jesus, que a gente nem conhecia, mas também existe, depois das mãos, dos pés e do lado. Importante que não é só uma coisa histórica, porque cada derramamento, nada da Bíblia é à toa. Cada derramamento, ela tem um significado espiritual poderoso, e para que você viva o que o pastor Rubens falou e que nós temos falado, nós temos que aprender a lutar com as armas espirituais. Não é só porque você é bonzinho,
Não é só porque você conhece a Bíblia, porque você está lendo a Bíblia, mas você tem que ter autoridade espiritual baseado naquilo que Cristo conquistou na palavra. Hoje então nós vamos começar a partir do quarto derramamento, que fala exatamente o sangue que brotou do rosto de Jesus quando lhe arrancaram a barba. Isso está em Isaías capítulo 50, versículos 6 e 7, e diz o seguinte: ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Eu não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Olha que detalhe, esta profecia de 700 anos antes, e você sabe que Isaías era o profeta messiânico, que falou mais sobre a vinda de Jesus. Veja os detalhes que foi escrito através da inspiração de Deus para Isaías, e ele fala detalhes que todos eles aconteceram. Jesus foi cuspido, Jesus recebeu açoites das suas costas, Jesus perdeu a sua barba, foi esfolada a sua barba, a sua cara foi esfolada. Quem assistiu o filme Jesus, do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Obrigado. Quantos acharam que Jesus está judiado ali? A Lúcia não aguenta ver aquele filme. Se Jesus não está como aquele filme, ele estava parecido com aquilo. Por quê? O sangue todo escorrido e seco, as suas costas rebentadas, estava suado, cansado, machucado, seminu, envergonhado, humilhado. A expressão daquele moço não está muito diferente, se não foi aquilo, é quase aquilo. E você fala assim, mas quanto sofrimento por alguém que não tinha feito nada. Esse era o preço que Jesus estava pagando para que nós pudéssemos ser livres. Nós podemos ser livres de todo o pecado agora. Nós podemos ser livres de toda a enfermidade. Nós podemos ser livres de toda a pobreza. Porque a Bíblia fala em Coríntios que Ele se fez pobre em nosso lugar para que pudéssemos ser ricos. Não sou eu, é a palavra. Ele acabou com a miséria e a pobreza. E esse quarto derramamento fala exatamente da barba. Veja o versículo, capítulo 52, versículo 14 de Isaías. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não parecia ser humano. Que coisa! Então o Mel Gibson foi muito feliz em colocar aquele ator que representou muito bem a Jesus. Se você quer ter uma ideia, porque para nós, às vezes precisamos enxergar, para entender a grandiosidade do que foi feito. E esse derramamento do sangue, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Jesus derramou o sangue do seu rosto para restaurar a imagem de Deus em nossas vidas, para que possamos alcançar muitos outros com esta imagem restaurada. Como aplicamos? Quando nos sentimos rejeitados. Quem aqui já se sentiu rejeitado? Quem assim aqui se sentiu rejeitado esta semana? Rejeição é uma coisa que o tempo todo a gente sente. Quando você vai procurar emprego e você vê aquele monte de gente, você se sente pequenininho. Quando você vai no banco, essa semana eu vou no banco ver umas questões, e você fica falando assim, o banco é tão grande, eu sou tão pequeno, será que se eu consigo que ele me ajude? Você se sente pequeno com comparação, às vezes na sua família, com autoestima baixa, que é aquele valor próprio muito deteriorado. Ah, se você soubesse como Deus te vê. Ah, se você soubesse. E foi para isso que Jesus disse: eu preciso derramar o sangue para que eles voltem a ter
a imagem correta de que Deus os vê. Como se aplica? Problemas de identidade. Meus irmãos, o grande problema do homossexualismo que está difundido em todo lugar é que as pessoas não sabem quem elas são em Deus e nem quem foram criados. Aí começam a assumir uma identidade falsa, uma identidade distorcida, uma identidade contra a natureza. Quando as pessoas estão fechadas para o Evangelho, porque esse é identidade, tem a ver com a identidade, que Deus traz para eles a bênção, Deus quer salvar, Deus quer abençoar, mas eles não compreendem, estão todos atrapalhados. E qual é o benefício que nós temos quando aplicamos esse sangue? Isso é poderoso, irmãos. Você tem que ser especialista nos 7 derramamentos de sangue. Diga amém. Fala, pastor, meu querido pastor, fala. Não estou ouvindo o querido, fala o querido. Eu vou ser especialista, porque isso aqui é uma bomba atômica, irmãos. Tudo o que você precisa compreender, Jesus Cristo já nos entregou. Quando chegaram para Jesus, uma certa vez, ele falou assim: vocês erram, porque cometem 2 erros: não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras. São as Escrituras que nos trazem o entendimento do que o Senhor nos conquistou, e que Deus abra o seu entendimento nesta manhã. Benefício então restaura a nossa imagem, a imagem de Deus para nossas vidas, e nós temos a identidade correta, e nós nos sentimos plenamente aceitos. Aleluia! Deus não te rejeita, Ele te aceita. Ainda que você tenha muitos pecados, ainda que você tenha uma vida complicada, Ele não rejeita o pecador. Ele rejeita e não concorda com o pecado, mas Ele ama a pessoa. Toda vez que veio um pecador, uma pecadora para Jesus, Ele nunca os maltratou. Você percebeu? Quando vieram com aquela mulher e queriam apedrejá-la, em João capítulo 8, Jesus disse: por que estão atirando pedras? E aí falaram que ela foi pega em adultério e tal, e Jesus escrevia no chão, diz a Bíblia, e ele falou assim: eu não acuso você. Onde estão os seus acusadores? Porque ele perguntou: quem não tem pecado, fica tranquilo e pode liberar a primeira pedra, pode atacar a primeira pedra. Porque a mulher pega em adultério ia ser apedrejada. E aí eles foram se retirando, e quando Jesus olha para a moça, que estava tão envergonhada, ela estava julgada, ela estava deprimida, ela estava ali exposta, ele falou: onde estão aqueles que te acusam? E ela disse: eles foram embora. E Jesus disse: eu também não te acuso. Aleluia. O Senhor Jesus nunca nos acusa. Diga graças a Deus. Quem acusa é aquilo que está no nosso, está aqui nesse texto, que o acusador dos nossos irmãos não é Jesus. Você vai ver aqui, pega esse papelzinho no livro de Apocalipse e fala que ele foi expulso, o acusador. Quem era? Que o acusava de dia e de noite. É o inimigo de nossas almas, não é Jesus. Então Jesus libera aquela moça e só faz uma coisa para ela, a única coisa que ele pediu: não continue nessa vida, vá e não peques mais, sai dessa vida. E é isso que Jesus propõe para nós. Hoje eu quero que você entenda que nós fomos feitos a obra-prima de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que Ele nos criou de novo em Cristo, a fim de que façamos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Nós somos a obra-prima, em inglês é masterpiece, né? A obra-prima, em espanhol, a obra maestra, ou a melhor obra daquele artista. Quando fala que nós somos a obra-prima, Deus está falando de você, Deus está falando de mim,
o Marquinho, está falando de mim, ele é tão bonitinho, ele é minha obra-prima. É aquilo de tudo que eu fiz, de todo o universo, os animais, as plantas, de todos os seres aquáticos. O Marquinho é pessoal, irmão. Deus te ama no varejo e te perdoa no atacado. Quando eu descobri isso, porque eu sou filho de 8, uma família de 8 irmãos, meu pai 14 irmãos, lá o amor era na baciada. Para você receber um abraço, meu velho, você tinha que ser bom, tinha que merecer. Para receber um elogio, você tinha que arrebentar. Se não, era assim, né? Vamos comer, vamos viajar, que viajar, vamos para a escola. A gente tinha uma Kombi, ia todo mundo para a escola de manhã. Eu não vou começar a falar de mim aqui, porque as pessoas acham que não existiu isso. Meus filhos foram lá ver e falaram: nossa pai, pertinho, hein? Que você andava 6 quilômetros para ir na escola. Muito perto. Tudo assim agora. Mas o que aconteceu, aconteceu. Muitas pessoas têm uma imagem de si mesma que não está alinhada à realidade. E você vem para a igreja sim, mas eu quero te falar, a igreja é um lugar de conserto. A igreja é um lugar de restauração. A igreja é um lugar de aprendizado. A igreja é como tivéssemos uma grande oficina aqui. Deus está trabalhando a fé de alguns, Deus está trabalhando a dependência de alguns, Deus está trabalhando o amor de alguns, Deus está trabalhando ali o orgulho de outros. É como se tivesse aqui um lugar onde você fosse aperfeiçoado. Cada domingo você fica na bancada de Deus, e Deus se põe na morsa ali e fala assim: deixa eu tirar desbastar aqui um pouquinho com a lima do céu, deixa eu tirar essa parte aqui que está muito abrupta, muito aguda, deixa eu arredondar isso aqui, e você está sendo trabalhado. 2021 será um ano de Deus trabalhar em nossas vidas. Deixe ser trabalhado por Deus. Ele quer deixar você mais belo do que você já é. Ele quer deixar você mais convertida do que você já é. Ele quer deixar você mais cheia de Deus do que você já é. Deus não para. E esse texto fala que nós precisamos entender qual é o pensamento que Deus tem para nós. Jeremias 29:11 nos dá uma ideia. Porque sou eu que conheço os planos. Tem outro que fala: sou eu que conheço os pensamentos para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los. Você pode ler para mim? Plano de fazê-los, planos de dar para vocês e um futuro. Que lindo isso! Esse texto tem que estar sempre na tua mente. Coloca no seu carro ali, coloca no seu computador, coloca no seu celular. Este é o propósito, esta é a visão que Deus tem para nós. Esse derramamento de sangue corrige a forma que nós vemos. E toda distorção ou carga errada que você trouxe do mundo, ela vai ser corrigida para aquilo que Deus vê você. Quando Deus foi falar com Jó, e ele fala para o inimigo: observaste o meu servo Jó, homem temente, fiel a Deus, que se aparta do mal. Que coisa linda! Deus vê você muitas vezes com a ótica correta de um pai que vê o filho. Às vezes você se desqualifica demais, ouvindo vozes que não vieram de Deus. Você não tem chance de ter sucesso. Você sempre foi pobre, por que vai querer dar uma de rico agora? Você não vai ter sucesso. Isso não procede de Deus. Da autoridade que eu tenho aqui, eu falo: não procede de Deus nenhum pensamento que diminui você. Não procede de Deus nenhum pensamento que faz você ficar amarrado espiritualmente. Não procede de Deus.
Não procede de Deus nenhum pensamento que faz você ficar se sentindo culpado. Isso não vem de Deus. Quando vir esse pensamento, você fala assim: Senhor, eu te agradeço, porque todos os meus pecados já foram perdoados. Eu falei sobre as 5 declarações do começo do mês de março, e você deve reassistir. Meu irmão, estou te dando hoje, esses dias, esses domingos, coisas preciosas para você ter uma vida vitoriosa em todas as áreas da tua vida. Amém? Eu quero orar com você sobre isso. Vai ser o primeiro derramamento que nós vamos orar hoje. Fique de pé aí onde você está. E hoje nós vamos orar sobre essa situação. Pastor, eu estou bem. Vamos orar. Oração de chá de erva cidreira, quanto mais melhor. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, hoje aplicamos o sangue que foi derramado do seu rosto, e te agradecemos, porque esse sangue retira o medo, retira a confusão, a vergonha, a afronta da minha vida. Obrigado, porque tu és o meu Criador, tu és o meu protetor, tu és o Deus de toda a terra. Apenas uma gota do seu sangue me livra do abandono, da tristeza e do desprezo. Obrigado, Senhor, porque sempre tu estarás comigo. Pela tua misericórdia e compaixão, obrigado por remover toda a rejeição na minha vida. Hoje eu sou completamente aceito, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará, em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. O sangue que brotou das mãos de Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Salmo 22, 16, na parte B: transpassaram-me as mãos e os pés. As mãos são que ativam os dons e a unção. Dom de sabedoria, palavra de conhecimento, cura divina é transmitida pela imposição de mãos. Veja o que o inimigo quis quebrar. Ele quis quebrar justo aquilo que conectava as pessoas ao propósito de Deus. O inimigo, ele foi muito sagaz e muito maldoso. Ele quis quebrar de Jesus tudo aquilo que representava ele ministrar para as pessoas. E as mãos, meus irmãos, também são usadas para produzir riqueza, prosperidade, através do seu trabalho. E a Bíblia fala assim: com o trabalho das suas mãos você verá a riqueza e a prosperidade. Você produzirá com o trabalho das suas mãos. Mãos representam trabalho, e o diabo quis arrebentar isso. Então o propósito desse derramamento de sangue é para que possamos nos mover com autoridade espiritual, nos mover com poder e produtividade no reino dos céus. As suas mãos são mãos abençoadas e ungidas para abençoar. O Senhor Jesus, várias vezes, eu quero citar pelo menos 4 vezes, ele aparece abençoando pessoas com as mãos, mas tem inúmeras vezes, mas eu quero citar pelo menos em Mateus 9, 25, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina se levantou. A filha de Jairo foi ressurreta porque Jesus a pegou pela mão. Jesus pegou a menina morta pela mão, e por esse ato ela reviveu. Que lindo!
E Jesus, Mateus 8,14, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E ela se levantou e o serviu. Jesus curou a sogra de Pedro. Alguns dizem que foi por isso que Pedro negou a Jesus, mas eu não acredito. Eu não acredito, porque na verdade é uma mulher que estava doente. Sogra também é de Deus. Quantas sogras nós temos aqui? Vocês são uma bênção. Ao pôr do sol, Lucas 4,40, todos os que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Que lindo! As mãos de Jesus foram feitas para abençoar. As suas mãos serão restauradas para abençoar. Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. Você crê? Deus hoje vai restaurar isso. É muito importante você ter o amparo bíblico, a perspectiva bíblica. Não só é o pastor Marco. Por isso que eu gosto, como advogado, de sempre dar suporte às minhas teses. Eu sempre trago o suporte bíblico, para você não achar que é a minha opinião. E o último texto que eu quero falar, Marcos 16:10. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Este foi o dia que Jesus pegou aquela criançada e colocou nos braços e abençoou aquelas crianças com as suas mãos. Use a sua mão para abençoar. Use a sua mão para bendizer. Use a sua mão para fazer aquilo que é melhor. Então, eu quero hoje explicar para você o propósito. Jesus derramou seu sangue nas mãos para que possamos nos mover com autoridade e produtividade no reino dos céus. As suas mãos são abençoadas para produzir e abençoar. Aplicação: quando precisamos que Deus se manifeste com milagres, sinais e curas. Quando precisamos da intervenção divina em meio à guerra espiritual para vencer o inimigo. Você se lembra que quando Abraão se levantava a sua mão, o povo que estava lá embaixo prevalecia. Josué prevalecia, não era Abraão, era Moisés, certo? Certo? Ele levantava as mãos. Levantar a mão para o céu em oração ou em adoração é poderoso. Se você não aprendeu isso, que Deus te traga revelação hoje. Levantar as mãos. A Bíblia fala: levantem mãos santas, mãos santificadas. Está cedo, irmão. Muito cedo, hein? E quando precisamos transmitir os dons do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando alguém pôs a mão na minha cabeça. Aleluia, que dia poderoso. Quando a gente ora para você, por isso que eu ungi vocês, mesmo com luvas no começo do ano, na semana profética, eu fiz questão de ungir a todos vocês, porque isso é bênção para você. Aleluia. Quais são os benefícios? Você vê o poder em nossas vidas. Você vê o poder de Deus atuando em nossas vidas. Você obtém vitória na guerra espiritual. E você se torna mais produtivo para a obra, usando os dons espirituais. Vamos orar sobre isso. Fique de pé aí e vamos apresentar nossas mãos diante do Senhor. E hoje vamos aplicar o sangue que verteu. Toda a igreja de pé. Vai, irmãos, é hora de guerra. Vai, larga a mão da preguiça, larga o celular de lado e fala: Senhor, eu quero consagrar aqui as minhas mãos. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje aplicamos o poder do sangue de Jesus, que brotou das suas mãos pelos cravos encravados. Hoje declaramos que o sangue de Jesus ativa dentro de mim os dons de curar e de realizar milagres e abençoar pessoas. Eu aplico o teu sangue, que traz conhecimento,
sabedoria, discernimento de espíritos. Eu ativo hoje, através desse sangue, os dons espirituais, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos aplaudir. Oh, glória a Deus, aleluia. Suas mãos são abençoadas, aleluia. Sexto derramamento, o sangue que brotou dos pés de Jesus. Lucas 22, 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, os criminosos, um à sua direita, à sua esquerda. Já li esse texto, e a crucificação era baseada em mãos e pés. É Lucas 23, 33, eu anotei errado aqui, obrigado produção. Salmo 22, 16, transpassaram-me as mãos e os pés. Que coisa! Agora os pés de Jesus estavam com 2 cravos, ou um cravo que, em alguns lugares a gente vê que colocava um pé em cima do outro, e um cravo só arrebentou os 2 pés. Imagine ele se apoiando naquela situação, tendo que ficar ali com o peso do seu corpo, onde ele não podia ter apoio. As outras mãos também estavam, as 2 mãos com cravos, que não eram aqui, mas eram aqui, e a dor foi insuportável. Sofrimento. Qual é o propósito desse sangue que verteu dos pés? Para que possamos estar no propósito perfeito de Deus, caminharmos no propósito que Deus estabeleceu para você, não nos desviando nem para a esquerda e nem para a direita, mas mantermos firmes o nosso caminhar. Eu gosto dos irmãos aqui da igreja, tem irmãos que estão há 30 anos comigo aqui, desde que eu vim para São Paulo. Nós vamos agora esse ano completar 31 anos, firmes nas promessas do Senhor, meu Rei. Passamos por apuros, época boa, época mais difícil, época de alegria, mas sempre firmes. Uma igreja firme. Ministério Aliança é uma igreja firme. Nosso ministério tem gente que tem compromisso com esse ministério. Eu fico feliz em ver pessoas que eu vi nascer os filhos. Agora estou casando os filhos e daqui a pouco eu vou casar os netos, porque eu recebi uma publicação que dos 60 até os 70 anos é a vida, é o momento mais proveitoso e mais frutífero da nossa vida. O segundo é de 70 a 80. Então eu estou todo prosa agora. A aplicação desse sangue fala que nós, quando precisamos colocar a nossa vida no propósito de Deus. Quantas vezes a gente toma uns tombos? Quantas vezes a gente se desvia por bobagem, porque a gente não obedece a palavra, não obedece os líderes, e começamos a trilhar um caminho estranho. Aí vem esse sangue, nos permite que voltemos ao caminho. E até mesmo pessoas da sua casa que estão longe do caminho do Senhor, aplique o sangue diariamente. Senhor, eu aplico o teu sangue sobre o meu filho fulano de tal, para que ele volte aos seus caminhos, ou para que ele venha aos seus caminhos. E não fala assim: eu fico tão triste de ver meu filho bebendo. Isso não produz nada. Por quê? Porque você está falando da alma. Eu sei que você está triste, mas vai diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor sabe que meu filho está bebendo, o Senhor sabe que meu filho não está na tua casa, o Senhor sabe, Senhor, que ele está com os amigos dele, ele está drogado, mas eu aplico o teu sangue que verteu dos pés de Jesus, e este sangue traz o meu filho para o teu propósito. Faz isso, irmão. Faz isso, irmã. Você vai ver. Então, qual a aplicação? Quando precisamos colocar nossa vida no propósito perfeito de Deus, quando precisamos entender melhor a visão de Deus para a nossa vida e alinhar nossa vida a esta visão. Você que tem dificuldade de entender a visão celular, ore sobre isso. Pai, fala comigo sobre a visão celular. Por que o pastor Marco inventa essa agora? Porque ele não me deixa em paz. Falta revelação.
Quando eu tive a revelação, na verdade foi meu pai que teve lá em Votorantim, nem era visão celular, chamava Santuário de Cristo no Lar. Aquilo captou nossa igreja, e a gente com 2, 3, a Lúcia com 3 meses de cristã já estava pregando, já estava testemunhando, e era assim, era uma alta produtividade, porque meu pai cria, e a gente via muito milagre, era uma igreja cheia de milagres, e aquilo cativou a gente. Eu era menino, não tinha nem livro sobre isso. Quando chegou a visão celular no modelo dos 12, a pessoa perguntaram para mim: foi difícil para você? Eu falei: não, eu sempre fiz isso, porque a nossa igreja já tinha esta visão de ir nas casas, de abençoar as pessoas, de enviar os obreiros, de orar pelos enfermos. Sempre vimos isso. Então para mim é muito simples. Mas se você tem dificuldade e não compreende, comece a orar. Senhor, coloca no meu coração, coloca no meu coração esta visão. Quando precisamos também vencer os espíritos de maldade que agem em diferentes áreas, então qual é o benefício? Firma os nossos passos, ou de alguma pessoa querida, no propósito de Deus. Firma-nos e nos ajuda a crescer na visão, e traz juízo sobre os espíritos de maldade que se opõem à pregação. Aplica o teu sangue na sua célula, aplica esse sangue sobre os seus visitantes que você está orando, aplica esse sangue sobre eles, clama a Deus, que Deus abra o caminho para que eles compreendam o propósito de Deus. Que coisa tremenda! Tem a ver com o evangelismo. Romanos 10, 15: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Por que fala de pé? Porque tinha que caminhar, tinha que ensinar, tinha que ir até a pessoa, tinha que se movimentar. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus prometeu estar conosco, Jesus prometeu estar conosco à medida que nós vamos. Deixa eu te falar, ei, olha aqui para mim, aqui não é uma engorda de porco. Pode ser boi, vaca, onde você recebe, isso vai para aquele aniversário, certeza. Tá gordo! Os antigos falavam assim: nossa, que bonito que você está, filho. Você está gordo, está viçoso. As coisas espirituais é você recebe e você entrega. Você recebe, aprende e distribui. Você aprende, recebe revelação e toca nas pessoas e abençoa. A Bíblia fala: aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Oh, tremenda palavra! Aquilo que você recebeu de graça não é para ficar aí. Pastor, tá difícil sentar aqui. Essas cadeiras tá pequenas. Tá gordo. Vamos ganhar umas alminhas. Você emagrece rapidinho. Porque quanto mais você dá, mais Deus te dá também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você sobre este derramamento, o 6º derramamento, que é dos pés. Ore assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu aplico o teu sangue. Você que está em casa, ore também. Eu aplico o teu sangue sobre a minha vida, o sangue que verteu dos seus pés. Esse sangue me traz ao propósito de Deus, me traz ao caminho correto de Deus. Senhor, toda a minha família te servirá, toda a minha família estará dentro do teu propósito. Nenhuma, nem filho, nem neto, nem bisneto se desviará, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu recebo este sangue para entender melhor a visão.
abre o meu entendimento para entender que eu devo ser frutífero. Em nome de Jesus, eu aplico o teu sangue sobre todo espírito enviado contra esta igreja, contra a minha família, contra a minha casa. Eu aplico este sangue que traz juízo, e eu sou liberto no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando no fim, vamos sentar. Sétimo e último derramamento. Aleluia. O sangue que brotou do lado de Jesus, do lado direito, quando a lança lhe atravessou o seu peito e encostou, e saiu ali sangue e água. A Bíblia fala isso. João capítulo 19. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, disso dou testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Esse texto fala do derramamento de Jesus. E o Salmo 22, versículo 14 e 15 diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O Salmo 22 também é um salmo messiânico. Meu coração se tornou como cera e se derreteu no meu íntimo. O meu vigor se tornou como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Esse derramamento fala do caráter de Cristo. Quando um coração foi destruído, o coração de Jesus, dizem que por ter explodido é que verteu água e sangue. Alguma coisa aconteceu por causa da crucificação. A morte vem por asfixia, e também a lança chegou até o coração de Jesus. De qualquer forma, o coração destruído é um caráter destruído. Quando Jesus destruiu o seu coração, e esse texto fala que se tornou como cera, o que havia no seu coração ele derramou completamente para nós. Pensa que tremendo que foi isso. Você estava sendo representado naquele ato. Eu estava. Pastor, mas Jesus me deu muito sem que eu merecesse. É verdade. É verdade, Ele nos deu tudo por amor. Por isso João capítulo 14, versículo 6 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que nós não perecêssemos, mas recebêssemos a vida eterna. Que esta palavra fique no seu coração nesta manhã. Eu não merecia, você não merecia. Você entende? Tão grande foi esta entrega. O próprio coração de Jesus foi destruído para que nosso coração pudesse ser restaurado. O caráter fala do fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja, o propósito que Jesus derramou o seu sangue essa sétima e última vez foi que nós pudéssemos receber a plenitude do caráter de Cristo em nosso caráter. Jesus derramou esse sangue, e nós devemos aplicar quando nós temos feridas tão profundas que nós não sentimos que somos filhos de Deus. Você está na igreja, você se esforça, mas algo ainda falta. Nesta manhã Deus vai restaurar isso.
Todos aqui somos filhos de Deus. Não tem nenhum filho predileto. Ele ama a todos. Olhe para o seu irmão com a sua máscara do Zorro e fala assim: Deus ama tanto você, seu mané. Quando eu descobri que mesmo que a minha mãe e meu pai me amassem, o amor de Deus é superior, porque Ele é um amor que não é circunstancial, é um amor integral, é um amor ágape, um amor que se entregou por mim. Eu me comecei a ser restaurado e comecei a achar valor na minha vida, sabia? Porque eu me achava fraquinho. Eu tinha um cabelo, parecia uma vassoura, porque meu pai cortava meu cabelo na marra. 8 filhos, comprou uma maquininha, a gente dormia, quando acordava estava que nem o Ronaldinho, meio americano. Quando eu comecei a ter a minha opinião, eu falei: não quero que corte cabelo assim. E o meu cabelo é ruim, irmãos, parece que está bonito, você não sabe quantas horas, uns 30 segundos para pentear, mas ele é armado. Quando você não conhece, quem conheceu o Meinha? Quem conheceu o Meinha? Aquele personagem do Chico Anísio, que era o Meinha. Eu dormia com a Meinha de noite. Irmãs, quem dormiu de Meinha? Fala a verdade aí. Hoje você está bonita, mas eu conheço o seu passado. Se eu dormisse com o cabelo molhado, eu ficava com uma vassoura na cabeça. E eu não queria mais cortar o cabelo agora. Dá licença. Aí eu cortava com punha Meinha. Coisas da minha vida. Cada um tem as suas peculiaridades, mas esse sangue faz com que a gente desenvolva o caráter cheio do Espírito Santo. Deus não errou em salvar você. Ele ainda está trabalhando em você. Você talvez devesse colocar uma plaquinha assim: em obras, porque ainda agora você não está perfeito. Ainda agora eu não estou perfeito. A gente se esforça e de glória em glória a gente vai sendo transformado. Cada vez que tem um culto como esse, a gente volta para casa amando tanto a Jesus, querendo mais de Jesus, porque Jesus se manifestou, a glória dele se manifestou. Tivemos uma visão sobre a glória de Deus vindo como um sereno, sobre uma névoa, sobre toda a igreja. Aleluia, que coisa tremenda. Quando a lança atravessa o coração de Jesus, ele sangrou e esvaziou todo o seu caráter, e ele toma o nosso lugar, pecador, assumindo todo o vazio de caráter, e ele coloca o caráter dele em nosso coração. É isso que faltava em nosso coração: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é a capacidade de ser fiel, mansidão, que é a capacidade de ficar quieto quando está nervoso, e domínio próprio, que é a capacidade de se controlar. Isso não vem no primeiro dia, isso vem à medida que você deixa o Espírito Santo reinar em sua vida. E isso só pode vir por causa que Jesus derramou o seu sangue. E eu quero orar com você agora, aplicando esse sangue. Fique de pé aí. Eu falei do propósito da aplicação. O benefício é sentir o amor ilimitado de Deus conosco e receber o Espírito de adoção e ter o fruto do Espírito Santo em nosso caráter. Vamos orar agora. Senhor Jesus, repita comigo: eu aplico hoje o teu sangue, que foi derramado do lado direito do seu peito, e eu declaro que o poder do seu sangue substitui o meu caráter defeituoso pelo fruto do seu Espírito. Eu recebo hoje amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje eu recebo o espírito de adoção, onde eu me sinto aceito completamente pelo Pai. Eu rejeito todo o pecado, toda a natureza do velho homem, e eu troco hoje o meu caráter defeituoso por um caráter transformado segundo a vontade de Deus. E isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus nesses últimos minutos desse culto. E foi falado sobre os 7 derramamentos. Tenha isso na sua mente, estude sobre isso. Tem um livro que é o Poder do Sangue, que nós vendemos aqui na igreja, que tem o resumo de tudo isso, que eu sempre tenho na minha cabeceira, estou sempre revendo, para que você consiga orar bem, consiga orar pelas outras pessoas, consiga orar por você. Amém, gente? Vamos adorar o Senhor juntos? Glória a Deus. Abençoa o teu povo, que a gente receba os 7 derramamentos de sangue, para que, ó Deus, nenhuma área da nossa vida fique a desejar, nenhuma área da nossa vida fique ainda como estivéssemos no Egito, mas toda a nossa família, toda a nossa casa está debaixo do teu sangue. E é pelo sangue de Jesus que eles e que nós vencemos. Pelo sangue de Jesus que nós somos vitoriosos no dia de hoje. Pelo sangue de Jesus que recebemos a cura. Pelo sangue de Jesus que a nossa identidade é restaurada segundo Deus.
Pelo sangue de Jesus, nossas mãos são abençoadoras. Pelo sangue de Jesus, nossos pés nos levam a caminhar o caminho de Deus. Pelo sangue de Jesus, recebemos o caráter de Cristo e somos novas criaturas. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu sangue nessa igreja. Teu sangue cobre todos nessa igreja, cobre a nossa família, cobre os nossos filhos, cobre nossa casa. Eu abençoo o teu povo hoje, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, a comunhão, aliás, o sangue de Jesus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todas vós, hoje e sempre. Eu abençoo você na sua casa, eu abençoo você aqui. Fevereiro abençoado, fevereiro ungido, fevereiro de vitória, em nome de Jesus. Amém.